Como agir diante de alguém sob possessão demoníaca? Os demônios são seres espirituais, anjos caídos, que se afastaram de Deus a fim de ter contato inapropriado com os humanos. O livro de Gênesis nos conta que alguns anjos se materializaram em corpos carnais e vieram à terra para usufruir dos prazeres humanos. Gênesis 6:2 nos diz: Os filhos do verdadeiro Deus perceberam que as filhas dos homens eram bonitas, e eles tomaram como esposas todas as que escolheram. O Códice Alexandrino, um manuscrito da Septuaginta do V século, verte a expressão filhos do verdadeiro Deus por anjos. Os filhos espirituais de Deus não podem sentir o prazer humano do sexo, paixão, comida e bebida. Portanto, alguns deles ficaram curiosos quanto aos prazeres humanos e quiseram vivenciá-los. Os anjos caídos conheceram a paixão, um sentimento puramente humano. Eles se apaixonaram por mulheres. Eles sentiram todos os prazeres humanos e gostaram muito de tudo que vivenciaram. No dilúvio, porém, a situação os obrigou a abandonarem seus corpos materializados. Após isso, Deus os lançou à condição do Tártaro, impedindo que voltassem a se materializar. Os anjos caídos sentem saudades de suas esposas, da paixão, do comer e do beber. É por isso que quando um médium espírita está sob possessão, ele geralmente quer fazer sexo, comer e beber, exatamente aquilo que os anjos caídos vieram fazer na Terra. Nem todos os anjos caídos são maldosos para com os humanos, maldosos no sentido de torturar ou causar mal. Não, nem todos eles são maldosos nesse sentido. Alguns deles simplesmente se afastaram de Deus e desejam ter relações com humanos. É por isso que em alguns centros espíritas há curas espirituais, onde uma entidade espiritual age em prol daqueles que lhe agradam. Em alguns casos, os anjos caídos são apenas seres espirituais que rejeitaram a Deus pelos prazeres humanos. Já em outros casos, os anjos caídos desejam poder, adoração, controle e até sentem prazer ao torturarem humanos. Em Apocalipse 9:20, nós lemos que muitos demônios estão por trás dos ídolos. Isso significa que os deuses das nações são, na verdade, anjos caídos. Tamuz, Ostara, Iemanjá, Oxalá e as demais deidades pagãs são, na verdade, anjos caídos que desejam ser adorados. Não importa se um suposto espírito afirma ser do bem, a Bíblia proíbe o contato direto ou indireto com o mundo espiritual. E por mundo espiritual aqui eu me refiro aos anjos caídos. Desobedecer a esta ordem pode nos expor a um grande perigo, a possessão demoníaca. A possessão é quando um anjo caído assume o controle da mente da pessoa. A pessoa possessa não perde totalmente a consciência, mas ela não tem mais controle sobre as suas ações, e pode haver uma luta mental entre ela e o espírito. Por isso que pessoas sob possessão demoníaca aparentam estar conversando com alguém, mudam de voz e sofrem convulsões. A possessão demoníaca concede ao possesso uma força extraordinária, a ponto de uma criança franzina ser capaz de derrotar vários homens. Jesus Cristo deu aos apóstolos o poder de expulsar demônios. Os fatos mostram que os dons espirituais dos apóstolos não estão vigentes atualmente. Mas talvez você se pergunte: ora, mas nas igrejas pentecostais eles expulsam demônios. Portanto, os dons existem atualmente. Não sei se você sabia, mas nos centros espíritas eles também expulsam demônios. Então eu pergunto, será que Jesus está usando médiuns espíritas para expulsar demônios? É claro que não. A mediunidade é deplorável na teologia cristã. Ora, então como os médiuns espíritas expulsam demônios, sendo que nem ao menos fazem isso, ou alegam fazer, em nome de Jesus? Muitos médiuns expulsam demônios nos nomes de seus próprios deuses. Então veja que a prática do exorcismo não é uma prova da atuação do Espírito de Cristo. Ao contrário, Jesus falou claramente, Mateus 7, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não expulsamos demônios em seu nome? Mas eu lhes declararei então, nunca os conheci, afastem-se de mim.
Veja que Jesus deixou claro que haveria falsos exorcismos que enganariam muitas pessoas. Nesse ponto, talvez surja a pergunta: como agir diante de alguém sob possessão demoníaca? Cada caso é um caso, e você deve ter maturidade para analisar a situação. Digamos que você esteja dirigindo um estudo bíblico a um espírita, e durante o estudo um espírito se aposse dele. O que fazer? Os seguintes passos podem ser de ajuda. 1. Por mais difícil que seja, não tema. Mantenha a calma e ore a Jeová. Se você é um servo fiel e batizado, esteja certo de que nenhum dano lhe será causado, pois o anjo de Jeová acampa ao redor dos que o temem, e ele o socorre. Salmo 34:7. 2. Não se mexa e não toque na pessoa. Continue no mesmo lugar. 3. Não enfrente o espírito. Ele é mais forte que você. Continue tentando falar com a pessoa, chamando-a pelo nome. Não dirija a palavra ao espírito. 4. Se o espírito provocar uma convulsão ou tentar machucar a pessoa, tire de perto dela os objetos que poderiam machucá-la. Talvez poderá colocar uma almofada ou um travesseiro sobre a cabeça dela, caso o espírito jogue-a ao chão. 5. Se a crise não parar, retire-se do local e volte em outra ocasião. 6. Então, em outra ocasião, converse com a pessoa e lhe explique que a existência de amuletos, ídolos e coisas oferecidas a entidades espirituais são uma porta aberta para a possessão demoníaca. O mesmo se dá com filmes, livros e músicas que destacam o demonismo. A Bíblia diz: muitos dos que tinham se tornado crentes vinham para confessar e declarar abertamente as suas práticas. Na verdade, um bom número dos que haviam praticado artes mágicas juntaram seus livros e os queimaram diante de todos. Raciocine com a pessoa sobre essa passagem e garanta-lhe que uma boa relação com Jeová, por meio de Jesus Cristo, será a proteção perfeita contra os demônios. Por fim, eu vou ler em partes uma experiência muito edificante que mostra a proteção real que Jeová dá ao seu povo. Você pode ler na íntegra a biografia de Edwina Apazon, em A Sentinela, de 15 de janeiro de 1981, páginas 11 a 16. Essa irmã conta que seus ancestrais eram escravos fugitivos de plantações de café no Suriname e que formavam a tribo Alcaner. Os escravos praticavam um tipo de adoração de demônios e atribuíam a fuga bem-sucedida a entidades espirituais. A comunidade em que essa irmã cresceu era repleta de crenças e práticas religiosas que envolviam a adoração de demônios. Com o tempo, essa irmã aprendeu a verdade, e depois o marido dela e vários filhos também. Até mesmo uma médium espírita da comunidade se tornou testemunha de Jeová. A partir de agora, seguem-se as palavras da irmã. Em 1972, certo homem ficou possesso de demônio, um espírito aparentemente mais poderoso do que o de Grangado, um demônio reverenciado pela comunidade. Com poder mágico, este homem matava qualquer um que se lhe opusesse, usando seu bastão mágico como um revólver. Não demorou muito, a lealdade do povo desviou-se do destronado Grangado para o novo deus desse homem. Muitos aldeões deixaram-no chegar e colocaram um poste de madeira na sua aldeia, que supostamente garantiria a ausência de mortes ali por 5 anos. Mas a aldeia de Godolo convidou-o com outro propósito. Embora aldeões opositores tentassem silenciar-nos, o pequeno grupo de testemunhas, por derrubarem nossas choupanas e nos espancarem, continuamos a falar sobre Jeová. Disseram-nos, de maneira ameaçadora: hoje o poderoso sacerdote chegará e todos vocês morrerão. Mas, de maneira confiante, respondemos: não estamos com medo, não fugiremos, pois vocês verão que Jeová, nosso Deus, é mais forte. O curandeiro logo chegou com sua comitiva de dançarinos e tocadores de tambores. Nós cristãos nos reunimos e esperamos calmamente, estribando-nos na proteção de Jeová. Salmo 34:7. O batuque tornou-se mais alto e mais frenético. Então chegou o curandeiro, impulsionado pelo demônio. O homem parou e nos encarou. Estendeu seu bastão para nós, proferindo suas fórmulas mágicas. Agora eles morrerão, gritaram os espectadores. Mas nós continuamos inabaláveis, e o curandeiro caiu no solo. Havia desmaiado. Gerou-se grande confusão entre os opositores.
Muito embaraçada, a multidão removeu rapidamente o curandeiro e tentou reavivá-lo. O nome de Jeová deveras mostrou ser uma torre forte. Provérbios 18:10. Dali por diante, pudemos iniciar mais estudos bíblicos. Posteriormente, durante meu trabalho de testemunho de choça em choça, encontrei o curandeiro. Tivemos uma palestra de 2 horas e ele admitiu: Jeová é mais forte. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço e fiquem em paz.